tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E ó, se você chegou aqui agora, seja muitíssimo bem-vindo. Já chega aqui deixando seu like pra mim que me ajuda demais, tá? E assim, já chega à vontade também pra ouvir outros episódios aqui do podcast. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, também já se inscreve, por favor, me ajuda muito a este podcast circular. E aí comenta comigo, né, aqui nos comentários, o que é que vocês acharam, quais as opiniões de vocês, compartilhem para mais pessoas também, aquela coisa toda, pra gente engajar este canal e pra termos também mais papo, mais conversa, mais gente trocando aqui comigo, beleza? Show! Bom, de repente você viu aí o título do episódio e já queria te dizer que não, eu não vim aqui para dar nenhum papo de coach. Não vim aqui para falar como você fica rico em uma semana, porque afinal de contas isso não aconteceu comigo, portanto não teria como falar sobre algo com o qual ainda não fiz, ainda não vivi, não é mesmo? Então, não. Fique tranquilo, não decidi ser coach, não pretendo, tá bom? Não é este o intuito deste canal, inclusive, tá bom? O que eu vim fazer aqui, basicamente, tá? Hoje, eu vim comentar com vocês, trazer aqui pra vocês, coisas que eu faço para o meu próprio planejamento financeiro, aprendizados que eu tive aí nestes anos todos desta indústria vital, trabalhando, né, e estando também no mercado financeiro, coisas que de repente eu também aprendi trocando ideia com pessoas, conversando com amigos, e aí assim, todas as coisas que eu for falar aqui são coisas que eu acredito que são simples e fáceis de serem aplicadas em qualquer contexto, tá? Independente de você ser ou não da área financeira e finanças, dinheiro ser uma coisa que você fala frequentemente ou não, independente disso, todos nós precisamos nos planejar financeiramente, né? Então, eu acredito que serão dicas e coisas que você possa usar no seu dia a dia e depois você volta aqui para me contar se você fez alguma delas e super te ajudou ou também, assim, eu já tenho umas coisas que eu faço ou algo que eu não falar e você quiser complementar aqui e trazer para o pessoal deste, pode também estar super bem-vindo. Mas vamos lá. O que é que eu pensei essa semana especificamente, né? Eu estava conversando com uma amiga no fim de semana sobre, contando um pouco, né? De como eu me planejo financeiramente hoje em dia, né? E de como eu me organizo, principalmente, com as minhas contas. Eu moro sozinha, então a minha renda é a única renda da casa, né? E aí, então, eu tava comentando com ela um pouco, a gente tava trocando, na verdade, porque ela também é da área de finanças, a gente tava trocando ali um pouco das nossas formas de fazer e coisas que a gente faz que funcionam muito bem. E aí, algumas dessas coisas a gente entendeu que fazem em comum e faz parte do que eu vou comentar com vocês aqui como dica, né? Mas aí, conversando com ela sobre isso, do que eu me liguei, assim, né? Do que eu me toquei. Que de repente, essas coisas que eu falo e comento com amigos, tal, eu tenho muitos amigos que são da área, né? Porque, enfim, eu tenho muitos amigos que eu fiz no trabalho. Então, acho que acaba sendo um assunto que todo mundo transita um pouco. E aí é meio que simples de falar. Só que aí, quando eu saio um pouquinho dessa bolha, ou seja, quando eu vou de repente compartilhar ou ter conversas com outras pessoas em outros contextos que trabalhem com outras coisas, por exemplo, ou até pessoas que são autônomos, como por exemplo, também tive essa conversa com a minha tatuadora na semana passada, eu percebo que não é assim tão tão simples, né? De todo mundo falar sobre isso. Assim. Na verdade, eu percebo que é uma dificuldade muito grande, né? Para a maioria das pessoas, eu imagino. E aí eu falei, bom, de repente, quando eu abro essa visão que eu percebo isso, eu vejo o quanto, de repente, assim, eu posso contribuir com alguma dica, com alguma coisa do que eu faço, né? Então, assim, o que é que eu primeira coisa, assim, que eu faço e que daí eu te dou como esse primeiro pontapé, porque eu sei que às vezes a gente não sabe nem por onde começar,
né? Tipo assim, eu falo, cara, quero me organizar financeiramente. Como que eu começo? O que eu faço? Então, vamos lá, para você aí. Você quer, para 2026, vamos dizer, você quer passar a se organizar melhor financeiramente? Você começa do começo, que é você saber certinho, ou pelo menos ter uma média, do quanto você faz de receita por mês. Ou seja, o quanto você ganha por mês, o quanto entra de dinheiro na sua conta por mês. Seja você CLT, que de repente você tem ali o seu salário líquido, que daí você consegue ter esse valor certinho, ou seja você de repente autônomo, alguém que trabalha por conta e tem uma renda variável, mas você tem ali ao menos uma média. Você consiga fazer ao menos, olha, eu vou pegar de repente os últimos 3 ou 6 meses e vou ver mais ou menos quanto entrou de dinheiro na minha conta e fazer uma média ali do quanto geralmente eu recebo. Porque assim, se você pegar uma média de alguns meses, você provavelmente vai ter oscilações ali de meses melhores e piores. Então você chega numa média que de repente é a mais justa, mais certinha, que você de repente consiga de fato fazer se você equilibrar, mesmo num mês bom e num mês ruim, sabe? Então você precisa saber disso inicialmente. Quanto você tem de receita, o quanto você faz de dinheiro, né? E aí, a partir disso, você também precisa saber o quanto você tem de gastos fixos. Ou seja, o quanto você costuma pagar, né? Tem seus débitos por mês. E aí, assim, vamos classificar aqui, usar dois tipos de classificações diferentes para você fazer isso de uma forma mais organizada, tá? Vamos chamar primeiro de gastos fixos, aqueles que você tem todo mês, né? Então, por exemplo, eu pago aluguel, então todo mês eu tenho X valor de aluguel para pagar. Aí, além disso, eu pago água, eu pago internet, eu pago tanto de supermercado. Vamos supor. Você então pode colocar ali, olha, então esses são os meus gastos fixos por mês, né? Então, isso é o que geralmente eu tenho que pagar no mês e que eu vou ter todos os meses, independente de ser um mês muito bom de renda, um mês muito ruim, esses são os gastos que eu tenho fixos e com os quais eu vou ter que honrar, né? Em algum momento. Tá, feito isso, então a gente passa para uma outra categoria de gastos, que seriam aqueles gastos variáveis, vamos chamar assim, que geralmente eu coloco nessa conta, geralmente coisas que eu faço em despesas de cartão de crédito, por exemplo. Então, assim, eu tenho muitas vezes, né, os gastos com meus gatos. Então, assim, eu gasto em média tanto de ração, tanto de areia. Além disso, eu costumo fazer a unha no salão 2 vezes por mês. Eu faço depilação em salão uma vez ao mês. E quanto eu gasto nisso? E assim, são variáveis, porque realmente, assim, são coisas que vão depender de consumo, né? Então, tipo, se eu for de fato fazer a unha 2 vezes no mês, eu vou ter esse gasto. Ou seja, se eu cortá-lo em algum momento, tá tudo bem. Meio que não é uma coisa com a qual eu tenho obrigação, né? São coisas que eu faço porque muitas vezes se tornou um hábito, mas não necessariamente são fixos, né? Eu posso, de repente, transitar entre eles. Deu para entender, né? E aí, assim, acho que uma dica bônus que eu te daria, além disso, claro, se você puder, né? Se você tiver como fazer isso, é de repente você manter estes seus gastos variáveis em débito, em cartão de crédito, tá? E eu vou te explicar o porquê. Assim, além de considerar, tipo, eu acho melhor quando você tem essa gestão do extrato do cartão de crédito, assim, depois o cartão ele te traz ali um extrato mais detalhado, não que você não possa ter esse extrato na sua conta bancária, mas Érica, acho que o do cartão ele vai te dar um pouquinho mais de dados e detalhes ali, né, do débito, e inclusive você, né, porque eles te dão a opção de você contestar a compra, então meio que você tem informações de localidade e tudo mais para te ajudar a lembrar, de repente, né, e rastrear aquela compra, mas também você faz pontos e gera, né, assim, você
alimenta o seu score de crédito, né? Que nada mais seria do que o seu valor sabe, seu apetite pro mercado, sabe? O mercado, ele te avalia a partir desse score, que é o seu apetite, do quanto, de repente, o mercado tá disposto ali a te ofertar crédito. E aí, ele vai fazer isso com base no seu comportamento financeiro. E quando você honra as suas despesas certinhas, principalmente cartões de crédito, isso é um apetite muito bom para os bancos. Os bancos, eles veem isso como algo muito bom. Inclusive, eles vão ficar te oferecendo muito mais cartões e mais crédito, porque eles querem que você se endivide. Não, mentira. Mas eles vão falar, bom, essa pessoa, ela aparentemente tem um bom comportamento com cartão de crédito e ela usa com muita frequência o cartão, então é interessante pra gente que ela tenha uma linha de crédito melhor e maior. Basicamente é isso, tá? E é assim que de repente você consegue, não só com isso, claro, com a sua renda também, mas você vai conseguindo galgar cartões em faixas melhores também. Então aí com essas faixas melhores você tem mais vantagens, com mais vantagens você tem mais pontuação, mais regalias, enfim, isso se torna uma roda que gira muito bem, na minha opinião, tá? Mas claro, é importante que você tenha uma certa parcimônia com o seu uso de cartão de crédito, isso é óbvio. Você precisa ter, ao menos em média, né, na cabeça, quanto você pode gastar do seu limite, quanto de fato compromete da sua renda e quanto não, para você não se endividar demais, tá? Mas essa é uma coisa que é comum da galera, principalmente de finanças, fazer, tá? Que é passar a usar tudo no cartão de crédito, porque tudo vira ponto e tudo vira, né, alguma coisa, algum benefício que o banco te oferece depois, beleza? Tá, vamos voltar aqui. Então tá, então você tem a sua tabelinha ali, você já tem, vamos recapitular. E aí, tabela, falo tabela porque eu tenho costume de fazer tudo no Excel, mas assim, você pode fazer isso numa folha de papel, tá, gente? Da forma mais simples, ou até no bloco de notas do seu celular, se você quiser. É algo simples mesmo, tá? Você vai por ali, então, quanto você ganha, né, ou de renda ali, né, a média, quanto entra por mês. Você vai pôr, então, os seus gastos fixos. É legal que, de repente, você, ao menos dos gastos fixos, você seja detalhista, tá? Então, olha, eu gasto tanto com aluguel, tanto com condomínio, tanto com a água, tanto com a luz. Tudo certinho, tá? E aí você faz essa soma, né, do gasto fixo e embaixo gasto variável também, se você puder ser um pouquinho mais específico, melhor de você colocar ali, né, o quanto você gastou com cada coisa e aí você tem um valor também médio ali para o gasto variável. E aí você vai fazer uma conta simples de menos, né? Então, quanto eu tenho que eu recebo no mês, quanto menos o que eu pago de gasto fixo, menos o que eu pago de gasto variável, e eu vou ter um resultado, né? Quando se fala assim em termos mais financeiros, basicamente seria a sua receita, as suas despesas e custos fixos, e no fim você tem ou o seu lucro ou a sua dívida, né? O seu dividendo, né? E aí, pensando em grandes números, você ao menos já vai saber se a sua renda atual, ou ao menos a média da sua renda mensal, ela cobre os seus gastos, tá? E aí, assim, por que eu pedi para você dividir entre custos fixos e variáveis? Porque você vai precisar, se por um acaso você vê que de repente não cobre, tá faltando dinheiro, ou até cobre, mas não sobra absolutamente nada do meu dinheiro no final do mês, você vai precisar então de individualmente analisar os seus custos, as suas despesas e ver realmente onde você consegue fazer ajustes, tá? E aí eu também, para isso, vou te dar exemplos aqui que são coisas que eu costumo fazer e me ajudam nesses momentos também. Pode ser que te ajude. Então vamos começar pelos custos fixos, tá? De repente, não é uma coisa assim tão simples você olhar para o seu aluguel, por exemplo, e falar: olha, eu não posso simplesmente me mudar daqui. Mas, de forma geral, em grandes números, né? O que se fala comumente, né, no mercado, as pessoas falam muito é que
O seu aluguel ali, principalmente, né, que costuma ser uma fatia maior das suas contas fixas, ele deveria corresponder até 30% do valor do seu salário, do seu valor de renda líquida, tá? Mas eu sei que isso muitas vezes não é possível, mas se você puder aí, faz essa conta, vê quanto corresponde, né, o seu aluguel. Vamos pensar assim, de forma simples aqui, tá? Se o seu salário for, tipo, R$ 5.000, né? O seu aluguel, ele tem que ser ali, pra chegar a 30, ele teria que ser, sei lá, mais ou menos uns R$ 900. Mais ou menos isso, se eu não estiver fazendo a conta muito doida. Mas enfim, vamos nesse raciocínio, sabe? Olha, então eu estou recebendo em torno de 5.000. Deixa eu até fazer a conta aqui rapidinha, porque eu sou de finanças, mas em conta de cabeça, minha filha. Eu sou como todo mundo, sou péssima, horrorosa. Vamos lá. Se eu ganho 5.000, ganho não, né? Tenho líquido 5.000 por mês, vezes 30%, 1.500. Ou seja, você vai precisar que o seu aluguel, o seu pacote de aluguel, seja até R$ 1.500 para que ele se encaixe nesses 30%. Deu para entender? Beleza. Aí, você vai ter ali as outras contas, né? Então, vamos dar um exemplo aqui clássico. Eu tenho, de repente, a minha conta de internet. E aí, na minha internet, eu pago, sei lá, R$ 100. Vamos supor, tá? E eu tenho X de pacote, X de velocidade, tudo mais. Se de repente, né, você sentir que, poxa, de repente eu tenho tanto, mas assim, talvez eu pudesse ou reduzir um pouco, ou ao menos ligar lá na operadora para negociar esse valor. Tem muitas situações em que você, de repente, liga até com a intenção de cancelar a sua assinatura, a sua linha, e eles te oferecem algum tipo de desconto ou algum tipo de pacote, que aí, de repente, assim, para você pode ver como um benefício você, de repente, aumentar a sua quantidade de internet e continuar pagando a mesma coisa. Querendo ou não, é um benefício, é uma economia. Ou então não, então eu preciso de fato reduzir o meu valor, né? E aí, então, tudo bem. Se eu preciso reduzir o meu valor, eu vou buscar negociar para pagar menos, né? Isso geralmente funciona bem, assim. Então, beleza, essa é uma coisa que você pode fazer de custo fixo. E aí também, assim, aí você vai ter talvez, né, se você não tem, você pode passar a ter alguns hábitos diferentes com os seus consumos também fixos. Então, tipo, a sua luz, a sua água, você pode passar, de repente, né, tentar ser um pouco mais consciente nisso e gastar menos, utilizar outros, né, tipos de lâmpada, por exemplo, que economizam mais, enfim, você pode aplicar algumas dessas coisas, mas aí são análises que cada um vai ter que fazer individualmente nos seus custos fixos, né? Cada um sabe o que de repente acha que é mais confortável para si, mais possível para si também. Beleza. Aí vamos para os custos variáveis. Como eu falei, e dando o exemplo de novo do salão, vamos supor que de fato você faça então a unha 2 vezes por mês no salão. E essa é uma coisa que meio que você não tem, né? Assim, é uma escolha sua, é uma comodidade sua. E aí depende muito também do quanto você esteja disposto ou não a abrir mão disso, né? Mas vamos dizer que assim, você olha e fala, não, poxa, eu tô gastando R$ 80 por mês em 2 vezes que eu faço a mão. Eu vou então parar de fazer, né? E aí ao menos são R$ 80 a menos. De repente, esses 80 é o valor que você consegue pagar negociado na sua internet, né? E aí você não precisa gastar mais. Mas acho que esse nem é tão bom exemplo. Vamos dar um exemplo aqui que é a minha perdição, que é Uber, tá? Eu sou a pessoa que de repente eu vou e opto pela comodidade do Uber em muitas situações. Só que eu comecei a me policiar um pouco mais todas as vezes que eu faço alguns tipos de ponderamentos, tá? E aí eu vou te dar um que foi o que eu fiz recentemente. Não sei se você vai pensar assim também, se pra você faz sentido, mas para mim fez e me deu um pequeno choque de realidade.
Duas coisas que eu vou te dizer, na verdade. A primeira é, eu pensei esses dias atrás, poxa, eu costumo pagar, sei lá, R$ 30, R$ 35 em média no Uber. Que eu também já fiz essa conta, legal se você puder fazer também. Quanto em média você gasta de corrida de Uber, se você vai sempre pro mesmo lugar, como pro trabalho, por exemplo. Eu fiz essa média, R$ 35. Aí eu pensei assim, cara, dependendo do tipo de carne que eu comprar, se eu compro meio quilo dessa carne, eu pago os mesmos R$ 35. E aí, assim, é como se eu estivesse comprando meio quilo de carne por dia, né? E aí eu parei e pensei, poxa, se eu estivesse fazendo isso, eu estaria, assim, me alimentando aqui, pica, sabe? Assim, minha geladeira ia estar lotada. Só que não é o que está acontecendo. Na verdade, em detrimento disso, eu estou comendo pão com ovo todo dia, ou estou deixando de comprar carne para comprar mais frango, para comprar mais outras coisas, porque a carne tá muito cara. E aí me deu esse pequeno choque do tipo, pô, mas 35 conto no Uber você paga. Entende? E esse foi um exemplo real meu, tá? Um choque meu. E outro choque meu também que faz parte deste planejamento financeiro aqui, que se você puder e tiver paciência de fazer, super te recomendo, é você de fato pegar suas despesas com o Uber ali, fazer ali na conta mesmo. Eu gosto de fazer em planilha, tanto que a minha fatura de cartão de crédito eu faço lá toda aberta em planilha. E eu sou um nível hard de controle, porque além de abrir toda, eu ainda classifico cada uma das despesas. Então, tipo, isso aqui é mercado, isso aqui compra, isso aqui é lazer, isso aqui é autocuidado. Vou colocando em várias linhas, transporte, que é o caso do Uber, para depois nada mais do que eu faço ali junto vários meses, tipo 3 meses, faço uma dinâmica para ver quanto eu gastei em máximas em cada mês. E aí, meu amigo, se você fizer isso, esteja preparado para você tomar o maior susto da sua vida quando você perceber o quanto você gastou de Uber nos últimos meses. Olha, eu vou te falar que se você olhar para este valor e pensar assim, cara, o quanto eu já teria guardado se eu tivesse guardado esse valor ao invés de gastar com Uber, você vai ficar incrédulo, tá? Você que de repente tem dificuldade de guardar dinheiro e você fizer isso, e o Uber é um exemplo. Você pode fazer isso tipo com o iFood, caso você peça muito delivery, sei lá, outros gastos que você tenha que você sabe que você poderia, pelo menos, maneirar. Não tô dizendo pra você cortar totalmente, mas ao menos se você tivesse uma maneiração neles, você teria um gasto menor. Mas se você fizer isso da forma que você está fazendo agora, pegar os seus últimos 3 meses e olhar quanto você gastou em cada coisa, meu amigo, certeza que você vai ver que você podia já estar guardando esse dinheiro. E se você for uma pessoa com um pouquinho mais de finanças na veia e um pouquinho mais voltada para isso, se você fizer uma conta rápida ali de quanto renderia se você colocasse na poupança que fosse, se você deixasse esse dinheiro quieto lá, você provavelmente vai repensar um pouco desses seus gastos, tá? Realmente acontece isso, tá? Mas, beleza. A ideia aqui dos custos variáveis é justamente para que você olhe para eles e veja onde você de repente pode administrar melhor o seu dinheiro e, principalmente, como eu falei, se você puder fazer isso de forma detalhada, você vai conseguir ver para onde está indo mais do seu dinheiro, né? Porque assim como eu dei o exemplo das contas fixas, que você de repente sua maior conta ali é o seu aluguel, se você fizer isso com suas contas variáveis, você pode descobrir de repente que o seu maior gasto no mês é com Uber. E aí você pode adotar, né, ações, atitudes, se você tiver como, claro, para melhorar esse seu consumo. E aí você já vai ter provavelmente algum tipo de gasto e economia melhor nisso, né? E aí, beleza, meu povo. Vamos dizer que você então chegou neste seus ponderamentos, você definiu ali então quais são as reduções e ajustes que você vai fazer em cada uma das contas. E aí você chegou num valor confortável que você fala, não, beleza, está confortável para eu pagar as minhas contas e eu consigo ainda manter algum tipo de conforto, de comodidade e ainda assim consigo que sobre um dinheirinho e tal. O ideal é que, sabendo disso,
tá? Sabendo disso. Então, por exemplo, eu fiz isso agora para o mês de novembro, vamos supor. Que estamos em outubro quando eu tô gravando esse vídeo agora. Então, supondo que eu fiz isso já pensando nas minhas contas de novembro. Beleza. Então, o que é que eu te aconselho a fazer? Poxa, eu quero começar a guardar dinheiro. Eu quero ter uma reserva de emergência. Eu preciso pensar numa coisa, sei lá, se acontecer um problemaço, eu pelo menos ter de onde eu pegar um dinheiro ali agora. Então, o que é que eu te diria para começar a fazer a partir deste momento zero aqui? Se eu já sei que de repente assim, poxa, se eu mantiver tudo nesta linha, eu consigo fazer, eu consigo tirar que seja R$ 50 todo mês e isso não vai me quebrar, isso vai me deixar ok. Você pode começar se comprometendo com menos até, tá? 10, R$ 20. Mas vamos supor R$ 50 aqui. Eu te diria para já, neste momento zero, você já ir lá na sua conta no banco e já programar um Pix ou algo que já reserve esses R$ 50, tá? Aí, assim, você pode começar só, tipo, vou reservar colocando numa caixinha, que hoje em dia tem muitas, ou na poupança mesmo, ou então, se você quiser, tiver um nível maior de interesse, vou então juntar isso numa conta de investimento, ou já vou comprar algum tipo de título ou algo com esse valor para deixar aplicado, deixar investido. Mas esse é um nível maior, né? Vamos pensar aqui numa coisa mais simples. Vamos só guardar esses R$ 50 em algum lugar que de preferência você não possa ou não consiga usar tão rapidamente. Ou ao menos que você se comprometa que você só vai tirar de lá, em último caso, no pior dos cenários, com o pior dos mundos acabando. Beleza? Por que eu tô dizendo para você fazer isso já agora no marco zero? Porque a ideia é que você então deixe lá marcado, né, como um compromisso, esses R$ 50. Por quê? A ideia é que você passe a olhar para ele como uma conta, um custo fixo. O ideal é que na sua tabelinha, nas suas contas, este valor de R$ 50 ele esteja classificado ali como um custo fixo, como uma despesa fixa. Por quê? Ela não chega a ser uma despesa, né? Mas vamos pensar que você está, de repente, tentando condicionar a sua mente a pensar assim. Entendeu? Você está tentando colocar na sua mente que você está se comprometendo com aquilo. E que então, se você precisar de dinheiro, se você precisar remanejar alguma coisa, você vai remanejar as contas variáveis principalmente, mas você não vai mexer naquele valor como uma conta fixa, sabe? Assim como você de repente não mexeria agora neste momento no seu aluguel, só em último caso, no pior dos casos, você passa a tratar sua continha, esses seus R$ 50 do mesmo jeito, tá? E isso para quê? Para que você ganhe disciplina, realmente, né? De guardar. Porque eu penso, porque funciona assim comigo também, que quando eu consigo realmente me dar um propósito, então, por exemplo, e aí também você pode usar disso, caso você sinta que faz efeito para sua mente, assim como faz para minha. Se eu penso assim, cara, eu quero muito fazer uma viagem nas minhas férias do ano que vem. Só que eu já quero começar a fazer uma reserva para essa viagem. E quando eu penso em reserva para viagem, eu posso fazer também um episódio só sobre isso, se vocês quiserem, gostarem desse aqui. Que aí eu tenho dicas também para dar sobre programação de viagem e tudo mais, custos e tal. Mas falando rapidamente aqui, quando eu penso nisso, eu penso assim, não tô pensando sobre de repente pagar a minha viagem inteira. Não. Por quê? Porque de repente, se eu fizer a compra das minhas passagens pelo cartão de crédito, de repente eu posso ter alguma milha, eu posso ganhar algum ponto, eu posso resgatar alguma coisa. E tem companhias que de repente, né, tem lugares que dão algum tipo de coisa, de cortesia de coisas a partir da bandeira com a qual você comprou a passagem. Então, vale a pena, de repente, eu parcelar e pagar meu aéreo no meu cartão de crédito. Também, na minha visão, vale a pena você fazer isso com hospedagem. Você ir lá e parcelar a sua hospedagem.
seja Airbnb, seja hotel, para você de repente também aproveitar algum tipo de pontuação no cartão e tudo mais, que são os seus gastos maiores, assim. Mas, quando eu falo de guardando dinheiro ali, na minha mente eu tô pensando em pagar. Vamos dizer que, tipo, o meu lazer, o meu consumo na minha viagem, vamos chamar assim. Então, esse valor que eu tô guardando ali é o que eu vou usar de repente para comprar um ingresso de algum parque. É o que eu vou usar para comprar a minha comida lá, para gastos, caso eu queira. Ah, putz, eu queria muito viajar no que vem para Orlando e aí eu queria muito trazer de lá um, sei lá, vamos pensar num iPhone, mas nem é o melhor exemplo, mas enfim. Vamos pensar num iPhone. Quero muito trazer de lá um iPhone. Tá, quanto ele tá custando? Ah, tá custando em média tanto, que eu não faço ideia agora, mas você vai saber. E aí você vai precisar então pensar, tá, beleza. Faz sentido eu parcelar no cartão, sendo que também de lá eu vou pagar o IOF e tudo mais? Não. Tudo bem que você vai pagar o IOF no dólar aqui, mas lá você vai pagar por cada compra e o IOF vai estar flutuando. Se você pagar ele no dólar aqui quando você comprá-los aqui antes de viajar, você vai pagar uma taxa só em tudo. Então, faz sentido que você consiga reservar esse valor que você quer para comprar este iPhone enquanto você está fazendo o restante da viagem, entendeu? Então, o que eu tô usando esse exemplo, não sei se é dos melhores, mas o que eu quero dizer com isso? Se você é ponderado, tipo assim, ah, eu quero guardar um dinheiro para tal coisa. Porque muitas vezes a gente pode ter a dificuldade de deixar esse dinheiro guardado por deixar, apenas como uma reserva de emergência, sabe? Porque aí a gente pode condicionar a nossa mente a quase tudo ser uma emergência, sabe? Então, volta e meia você vai ficar mexendo nesse dinheiro. Agora, se você colocar isso como um objetivo, do tipo, ah, ano que vem eu vou fazer uma viagem e eu quero levar para essa viagem tanto em dinheiro que, sei lá, você quer, se você quer em dólar, você converte, quiser em euro, enfim, ou tantos reais mesmo. Beleza. Então, você, sei lá, você vai ter um impulso diferente de mexer naquele valor, entendeu? Porque se você se mantiver firme, do tipo, não, cara, eu estou firme e fixado com esta ideia desta viagem. Inclusive, vou começar no momento, né, olhar a passagem para eu poder pagar ele parceladinho com mais calma, já vou olhar a hospedagem, tudo bonitinho. E aí esse dinheiro já vai ficando lá também para que quando chegar o momento da viagem eu consiga tirá-lo de lá e comprar o que eu preciso de moeda e levar. Eu acho que te dá um, sabe, te dá um apetite diferente, entende? De repente, é a mesma coisa que eu vou te dizer aqui, dando exemplo também para quem tem, tá? Claro, para quem tem, para quem pode, que de repente recebe um valor de bônus anual, algum valor extra anual. Se você também tiver, tipo, propósitos para esse valor, você de repente, sabe, isso te dá um engajamento diferente, sabe? Então, sei lá, putz, eu tô muito afim de comprar algo, quero dar uma entrada num carro, que seja. E aí eu sei que no mês tal eu vou ter o valor lá de bônus, que é quando eles vão calcular e vão pagar. E aí, se daqui até lá eu já for guardando tanto por mês, juntando com esse bônus, eu consigo pegar e dar entrada de tanto num carro, por exemplo. Você vai sentir que, de repente, com este objetivo em mente, você vai meio que ter um impulso diferente de guardar e, né, propositalmente vai descondicionar o seu cérebro de pensar sobre aquele valor como um valor que você pode pegar para usar agora, porque você quer comprar uma roupa nova agora com esse dinheiro, entendeu? E aí você vai se condicionar a tratar do seu dinheiro no na oscilação permitida ali dos seus gastos variáveis, sabe? Você vai de repente condicionar sua cabeça de que de tanto que eu ganho, tanto são meus gastos fixos, já com esse valor lá dentro. Então você vai condicionar sua mente a pensar, não, então disso sobra tanto, que é desse tanto que eu vou me permitir oscilar e ter as minhas decisões sobre onde eu vou gastar e com o que eu vou fazer, entendeu? Aí você vai, de repente, ficar com uma cabeça um pouco mais tranquila, porque você está se policiando, né, e se comprometendo a guardar e fazer uma reserva de dinheiro. Ao mesmo tempo, você também vai ficar, sei lá, você vai perceber que
você tá tendo um pouco mais de domínio das suas contas, entende? Isso vai se tornar um pouco mais fácil de você saber, né? E aí você pode, né, se você gostar, se aprofundar com o tempo, quiser entender mais e conhecer mais, você pode fazer isso que eu falei sobre a porcentagem, né? Então, que é assim, de você realmente ir lá, olhar para os seus gastos fixos e fazer realmente contas de tipo quanto cada conta corresponde do seu salário. Isso geralmente, realmente, além do valor, a porcentagem também ajuda você ver onde está mais empregado o seu dinheiro, sabe? As minhas luzes desligaram agora aqui, peraí. Alexa, ligar a luz do quarto. Tudo bem. Pronto. Bom, acho que é isso de forma geral, tá? E simplificadíssima mesmo, que eu queria deixar para vocês. Acho que também só uma coisa extra, né? Um, uma dica extra aqui de planejamento financeiro é também você. Como é que eu vou dizer isso? Assim, tipo, é o seu planejamento, ele tem que ter a sua cara do seu objetivo. Entende? Eu dei exemplos meus aqui de coisas que eu quero fazer, mas assim, você muitas vezes vai ver aí a galera falar e dar N sugestões e dicas de coisas para você fazer com seu dinheiro. E assim, muitas delas podem realmente ser muito boas. Só que, tipo, quando eu digo das coisas do planejamento ter a sua cara, é porque você e só você vai saber o que de fato para você é algo que é só um gasto supérfluo e algo que é completamente necessário para a sua vida, para o seu bem-estar, entendeu? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do Uber, mas eu tô falando para mim, Érica, que hoje posso utilizar transporte, porque eu tenho fácil acesso ao transporte. Então, é de fato algo que eu posso, de repente, rever os meus custos e empregar esse valor de uma outra forma em outro lugar. Mas se para você, de repente, a sua forma de se locomover é muito mais difícil, então você ter, de repente, o seu prazer, a sua comodidade investida no seu gasto com Uber, beleza, de repente você vai olhar outras coisas, né? Assim como, por exemplo, eu me permito ter assinaturas de streamings. E eu poderia, já sei, de várias outras soluções que as pessoas encontram por aí para ter sem ter que pagar uma por uma. Mas eu prefiro manter todas elas, ou manter as que eu mais gosto, manter as que eu mais uso. E é uma escolha minha. Tipo, isso faz parte do que eu prefiro me dar como cômodo, sabe? Porque também, assim, quando eu faço toda essa revisão e olho para todas as minhas contas, eu preciso também, de alguma forma, né, pensar que, assim, algumas coisas elas precisam vir para o meu conforto. Entende? Porque senão eu também vou tornar as minhas finanças extremamente rígidas. E aí, assim, se eu não me permitir nunca mais sair para um bar, por exemplo, beber um pouco e gastar, sei lá, com o aniversário de um amigo, porque simplesmente eu estou focado em guardar dinheiro e tudo mais, se eu fizer isso para mim hoje, eu sei que eu vou ter uma resistência muito maior a conseguir me manter firme nas minhas finanças e nos meus propósitos, entende? Então, para mim, eu preciso dar um pouco de flexibilidade para minhas finanças, porque eu preciso me sentir ainda me permitindo conforto, que é basicamente você pensar que, porra, trabalho, né, um mês inteiro, me fodo pra cacete, eu sou CLT, então, assim, faço uma escala CLT de segunda a sexta, tô lá, tô em casa, mas às vezes tô lá, e faço meu trabalho e me mato, e daí é o mínimo que eu posso me dar é poder pedir um iFood numa sexta-feira, entende? Então, assim, entenda do seu jeito para o que você se permite, para o que para você faz sentido e o que para você de repente de fato, olha, isso aqui eu vou de fato rever, eu vou de fato cortar, porque o meu propósito tá nisso. E ou então assim, ao menos por X tempo, o meu propósito é esse, eu vou fazer isso depois que eu conseguir alcançar isso, aí eu volto a me permitir a fazer tal coisa, por exemplo. Isso também pode funcionar e é um jeito também de fazer. Tá bom? Beleza. E aí, como eu falei,
Vou deixar aqui, caso vocês gostem e engajem este episódio, de repente eu volto com uma parte 2 falando sobre um planejamento de viagens e dando dicas e coisas que eu também já fiz, já usei e sempre me ajudaram bastante, tá bom? Mas aí depende de vocês engajarem esse vídeo aqui, curtir bastante, compartilhar, comentar pra mim principalmente, que a galera geralmente não comenta aqui. Poxa, comenta alguma coisinha, nem que seja só um coraçãozinho, nem que seja só uma palminha, qualquer coisa que me ajuda muito, por favor, nunca pedi nada. Bom, então, vamos agora para o nosso quadro Entre Pensamentos. Nesse Entre Pensamentos, eu vou aqui dar uma dica também, trazer uma sugestão de algo que eu descobri faz pouco tempo e eu comecei a usar. E eu tô achando realmente muito bacana, que é a técnica Pomodoro. Não sei se você já usou alguma vez, se você conhece, se você sabe do que eu estou falando. Caso você não saiba, eu vou ler aqui o que o meu chat GPT amigo de todas as horas me deu de resumo aqui sobre a técnica Pomodoro para falar para vocês. E aí eu vou explicar como eu uso, tá? Mas primeiro eu vou ler aqui. Estou olhando para cá porque eu estou lendo. A técnica Pomodoro é um método de gestão de tempo criado por Francesco Cirillo no final dos anos 1980, pensado para aumentar o foco e a produtividade. O nome vem de um timer de cozinha em forma de tomate. Ah, Pomodoro, que fofo. Que Cirillo usava para cronometrar suas sessões de estudo. Que massa, não sabia disso. Como funciona? A ideia é dividir o trabalho em blocos curtos e concentrados, chamados de pomodoros, separados por pequenas pausas. Então, o ciclo básico seria o seguinte: você escolhe uma tarefa que você precisa fazer, você ajusta um timer, né, um relógio, um tempo para 25 minutos, e aí você trabalha esses 25 minutos focados naquilo ali, no que você tem que fazer. Aí, quando esse tempo acabar, você faz uma pausa de 5 minutos, que você pode fazer qualquer coisa. Vai pegar um cafezinho, vai no banheiro, toma uma água, faz qualquer coisa. E aí, após você fazer 4 pomodoros, ou seja, nisso você vai ter basicamente um pouco mais de 1 hora, você faz uma pausa mais longa, que aí seria de 15 a 30 minutos, né? E aí, assim, quais são os benefícios que o chat trouxe aqui? Ele ajuda a manter o foco e evitar distrações, facilita o controle do tempo gasto em cada atividade, reduz o cansaço mental por incluir pausas regulares e melhora a consciência e o ritmo do trabalho, né? E aí, uma dica extra que ele deu aqui é que hoje existem muitos aplicativos e sites, como Pomofocus, Forest, Fox To Do, que aplicam essa técnica de forma automática com timers e relatórios. E aí eu vou dar já o meu exemplo aqui, tá? Porque eu utilizo bastante vídeos do YouTube que fazem a contagem e o cronômetro desta técnica. E aí esses vídeos do YouTube são muito fofos, inclusive alguns são muito fofos, outros são só tipo alguns são, tipo, só timers, outros são, tipo, sons da natureza. E tem alguns muito fofos, que aí, de repente, é, tipo, um desenho de uma menininha estudando com um gatinho, aí fica a contagem certinha, aí depois tem um tempinho de pausa. E eles vão fazendo, tipo, musiquinhas nos timers pra você saber. Então, olha, vai começar a contar seu período de Pomodoro agora. Aí 25 minutos. Aí você trabalha, ou estuda. Aí, começa a contar agora os seus 5 minutos de pausa. Aí você literalmente para e vai abrir o que seja um negócio da internet ou só pegar uma água. Aí você volta. Enfim, eu comecei a usar isso para o trabalho, principalmente, mas também já usei outras vezes para estudo. E assim, para mim funciona muito bem, só que eu também preciso assim, tipo, vamos supor que eu vá pegar uma tarefa que ela é de fato muito longa, né? Então, assim, não vou fazer em, de repente, 1 hora com 4 pomodoros, né? Vou demorar mais do que isso, ou pode ser que eu leve dias para fazer. Aí, nesse caso, eu preciso, e funciona melhor para mim, que eu, de fato, também divida os meus dias, sabe? Então, tipo assim, eu vou começar, então, tal horário, que de repente eu olho minha agenda, ali tá um horário que tá livre, eu vou começar tal horário, e aí eu vou cronometrar pra mim que eu vou fazer isso por 2 horas.
E essas 2 horas vão ser focadas nisso, utilizando a técnica Pomodoro, para eu de fato aproveitar melhor a minha produtividade. E aí, assim, essas pausinhas parecem bobas, mas elas realmente fazem muita diferença no meio desse percurso. Faz mesmo muita diferença e faz com que você dê aquela esticada, então você volta com a cabeça um pouquinho mais fresca, sabe? Ajuda bastante. Mas aí também eu me limito a um espaço de tempo, eu me limito a uma quantidade de tempo, porque às vezes eu já me vi nessa situação de às vezes eu passar muitas horas num dia fazendo exatamente a mesma coisa e chegar num determinado horário ali, num determinado momento, que mesmo que eu esteja usando a técnica, eu ainda tô me sentindo assim muito, sabe? Tipo, tá difícil de pegar no tranco, eu tô percebendo que tá, já não tô mais tão focada, eu tô com dificuldade para concentrar, para estudar. Porque às vezes é algo que de repente você tá fazendo de forma muito repetitiva, principalmente, e aí isso pode te dar essa canseira maior. Então eu geralmente faço isso na medida do possível, quando eu posso, né? Eu divido também em dias. E aí, assim, tem me ajudado bastante, eu tenho gostado muito de fazer isso para o trabalho. E eu tenho tentado aplicar um pouco disso em outras tarefas também. Então, por exemplo, eu vou limpar a casa. Eu também tenho tentado fazer isso de forma um pouco mais. De colocar tempos. Então, tipo, eu vou limpar minha casa, eu também vou dedicar para a limpeza da minha casa 3 horas, vamos supor. Só que é isso, né? Antigamente, eu de repente limparia a minha casa e faria essas 3 horas assim, tipo, voando, sabe? Do tipo assim, eu vou fazer tudo até, tipo, eu cair no chão dura. Então eu não vou parar pra comer nada, eu não vou fazer nada nesse meio tempo. Eu tô focada nisso aqui. Só que não funciona tão bem porque a gente chega numa estafa maior e, assim, você não, sei lá, você se sente muito mais cansado, você não sente que foi produtivo, entende? E não que, tipo, eu sei que de repente não é todo mundo que vai gostar e amar fazer limpeza de casa. Eu acho que nem todo mundo gosta de fazer limpeza e organização de casa. Eu até gosto, até que pra mim é um pouco terapêutico. Mas ainda assim, tipo, você vai realmente levar aquilo de uma forma muito, muito cansativa, sabe? Eu prefiro fazer isso, assim, de então eu vou. Só que aí no caso eu não vou cronometrando por tempo. Mas eu vou, sei lá, colocando por tarefa. Vou colocando por cômodo que seja. Então, de repente eu vou lavar o banheiro. E aí, depois que eu lavar o banheiro, eu vou parar 5 minutinhos e tomar um café. Aí eu vou aspirar o restante da casa. Aí antes de passar pano, eu vou parar mais uns 5 minutinhos. E eu vou fazendo isso ponderadamente. Aí, de repente, eu vou parar um pouco para comer, porque eu tô com fome, vou comer, aí eu volto. E aí pode ser que eu até faça menos coisas, entre aspas, nessas 3 horas, mas eu, além de ter limitado um tempo, eu vou sendo produtiva com aquilo que eu tô fazendo. Então eu percebo que eu, tipo, rendo bem naquilo que eu me colocar para fazer, sabe? Isso funciona bem, assim, quando eu vou lavar o banheiro, eu meio que foco bem ali, limpo muito bem o banheiro. Então, tipo, mesmo que eu deixe de fazer algo, por exemplo, putz, nessas 3 horas não vai dar tempo de eu passar o pano que eu queria. Beleza, ao menos, tipo, a tarefa do banheiro eu fiz super top, ficou muito bem limpinho. Aí, de repente, na próxima vez, no próximo dia que eu decidir limpar a casa, aí eu vou priorizar passar o pano que eu não passei e aí vou dar só um tapinha no banheiro, vamos supor, né? Pra organizar. Mas enfim, acho que deu pra entender. Eu quis deixar essa dica aqui porque realmente tá mudando muito minha forma de trabalhar. E aí, assim, também tava vendo alguns vídeos sobre isso, que eu também posso trazer num outro episódio aqui as indicações pra vocês, que era basicamente a galera falando também dessa nossa ideia errada, né? De trabalhar até a estafa, de estudar até a estafa, de que na verdade é muito mais produtivo a gente fazer dessa forma, com pequenas pausas e as tarefas muito mais é, planejadas e picotadas, sabe? Da gente se programar melhor nesse sentido, porque a gente realmente sente uma mudança, uma diferença muito maior, entende? E aí eu tô praticando agora, tô sentindo um pouco mesmo dessa diferença, e aí então eu deixo aqui a indicação para vocês, tá bom? Se vocês também gostarem. Ou caso vocês também já façam, comenta aqui pra mim o que vocês estão achando, porque para mim é algo novo e eu tô começando a me acostumar, mas eu tô começando a gostar dessa ideia, tá funcionando até que bem legal para mim, aí acho que para você também pode ser que funcione.
Beleza? E vamos então ao nosso último quadro aqui, que é o Tirei do Rascunho. E hoje eu vou tirar do rascunho meu próprio exemplo aqui, tá? Porque eu vinha há alguns meses dizendo, ou melhor, eu vinha há alguns meses meio que negligenciando um pouco o meu próprio planejamento financeiro. Então, eu vinha basicamente que lidando com o meu dinheiro e com as minhas coisas e as minhas contas de uma forma muito, como eu vou dizer, reativa. Acho que essa é a melhor palavra. Então, por exemplo, putz, esse mês eu tive uma necessidade a mais com tal coisa. E aí tudo bem, eu ia lá, eu dava um jeito de fazer, dava um jeito de cobrir, e aí beleza, passou. Só que aí eu não tava meio que calculando nada disso, eu não tava fazendo um planejamento em relação a nada disso. E aí eu fui, então, vamos dizer que perdendo um pouco, né, este meu método de planejamento. Eu fui deixando isso um pouco mais de lado, menos planejado e mais do tipo reação mesmo. Então, vou fazendo conforme as coisas acontecem. E aí, ontem, ontem eu parei de fato assim e falei, cara, hoje você vai fazer a sua atualização da planilha. E aí eu me fudi porque eu tinha 3 meses para atualizar de coisas que eu tinha deixado para lá. Mas aí eu fui fazer exatamente essa atualização que eu tô comentando com vocês aqui, né? Que eu fui pegar, olhar para cada coisa que eu paguei, tudo que eu paguei certinho, atualizar as minhas tabelas em relação aos meus gastos variáveis. Fui colocar coisa por coisa, despesa por despesa, classificar cada uma delas. Aí eu só não fiz ainda a segunda etapa, que é comparar 3 meses, porque aí ontem eu terminei muito tarde e aí eu preferi dormir e não estender mais isso. Mas o meu próximo passo, né, minha próxima etapa agora é fazer aquilo que eu falei, de olhar os meus últimos 3 meses e aí olhar com o que eu gastei mais nesses últimos 3 meses e daí fazer esse balanço aqui que eu comentei com vocês de tá, beleza, estou gastando demais em tal coisa, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso mudar, isso aqui eu posso manter que está indo bem. E fazer esse balanço realmente, porque também assim, estamos chegando no fim do ano, e aí, assim, vou falar por mim, não sei se você lida assim, porque também, assim, se você é CLT, você tem isto, senão, provavelmente você não tenha, que é 13º, né? Então, o fim do ano, ele vai chegando no período em que você começa a se programar e a pensar sobre seu 13º, né? Poxa, ele tá vindo e tudo mais. E aí, assim, apesar de eu tentar não fazer planos com o dinheiro antes de tê-lo, eu ao menos tenho já uma ideia, um cálculo básico de quanto vem e aí tenho uma noção do que de repente dá para eu fazer com esse valor. Só que aí eu, Érica, prefiro, tá? Gosto, eu falando por mim, eu gosto de fazer todo este review, né, de olhar para o que eu tô gastando antes da entrada desse valor, porque eu gosto de aplicar esse valor, de usar esse valor com alguma outra coisa que não apenas cobrir alguma conta que eu já fiz, entende? Então, tipo, eu meio que já tô fazendo isso agora para já me organizar financeiramente, para já começar o mês de novembro o mais organizadinha possível, para que quando venham esses outros valores eu consiga pensar em formas de aplicar esse valor. Quando eu digo aplicar esse valor, na minha atual concepção, no que eu, Érica, faço, nem acho que eu sou tão expert de finanças, mas nem tão leiga, estou no meio a meio. No meu entendimento atual, parte deste valor precisa ir para algum investimento, para algum lugar. Nem que seja uma parte mínima, mas desse valor eu preciso investir em alguma coisa. E aí eu vou e coloco em algum tipo de investimento e deixo lá, tá? Para que eu pense, né? Eu tenha a sensação de que eu não só gastei freneticamente com presentes de fim de ano, por exemplo. Entendeu?
eu preciso fazer isso. Claro que provavelmente eu vou fazer isso, claro que eu já começo a pensar sobre Black Friday e tudo mais, já começo a pensar no que é que eu vou me permitir me dar de presente de Natal. Obviamente, porque eu sou filha de Deus, trabalhei um ano inteiro, me ferrei um ano inteiro, então eu preciso e mereço, né? Mas eu sou bem ponderada com isso. Inclusive, tem coisas que eu até começo a olhar e planejar e pensar em comprar antes, e eu vou deixando para essa época e escolho uma coisa com a qual eu de fato vou me presentear. Não sou de fazer muitas extravagâncias. E aí é isso. Então, já comecei a fazer. Esse é o meu tirei do rascunho, porque isso já era para eu ter começado a fazer antes. Na verdade, nem era para eu ter precisado voltar e atualizar, né? Eu já tinha que estar com tudo na régua bonitinha, mas falhei nessa missão. Mas aí deixo no meu tirei do rascunho isso, de que finalmente estou com todas as minhas contas certinhas na risca, já pensadas, já sei aquilo que eu preciso mudar, já sei aquilo que eu vou cortar. E já tô aqui ponderando e pensando, de repente, nos meus presentinhos de fim de ano, no que é que eu vou me permitir e coisas que de repente eu quero fazer também, porque aí chega fim de ano, eu também tenho uma. Eu tenho algo que eu sempre faço, basicamente nos últimos anos todos eu tenho feito, que é mexer no meu cabelo. E aí, assim, o que será que eu vou decidir fazer com o meu cabelo este ano? Saberemos em breve, porque eu costumo fazer isso no mês de novembro. Então, olha, em breve saberemos o que vem por aí, né? Mas é isso, assim, né? Estou contente por ter ao menos parado um pouco para pensar e refletir sobre. Vou ainda fazer essa etapa número 2, isso vai sair do meu rascunho esta semana. Mas é isso. Espero que de repente, de alguma forma, esse episódio tenha te ajudado e te inspire a fazer algo nesse sentido. E troca comigo também. Me dá mais dicas se você tiver. Me fala mais coisa aí. Vamos trocar mais. Me fala se vocês querem uma parte 2 sobre viagens especificamente, que eu também posso fazer, tá bom? E é isso. Eu vou ficar por aqui, porque este vídeo já ficou muito longo. E se você ficou até o final, vou fazer como muitas pessoas fazem, muitos canais e podcasts fazem. Vou começar a fazer a partir de agora. Me deu a ideia aqui, vamos fazer. Se você ficou até o final, se você me ouviu até o final, para eu saber que você ficou até o final, a gente vai colocar aqui nos comentários, você vai deixar aqui para mim nos comentários um trevinho, que nem esse aqui, ó, de 4 folhas, porque a gente vai atrair dinheiro para este fim de ano, para 2026, a gente já vai começar de agora, ó. A gente já vai atrair abundância, atrair sorte, atrair investimentos, atrair finanças mais bem planejadas, dinheiro na conta, dinheiro guardado e é isso. Então, comenta aqui pra mim, põe no comentário aqui o trevozinho que eu vou saber que você me ouviu até o final, tá bom? E é isso, um beijo, até o próximo episódio. Tchau!